Era um impasse entre um herbívoro gigante, um bando de raptores e um T-Rex. Agora, evidências forenses, que incluem até restos mumificados, levam investigadores a desvendar uma verdadeira batalha pré-histórica. Eles são os primeiros guerreiros da Terra, os predadores definitivos. E novas descobertas forenses trazem à vida a arte da guerra pré-histórica. Esta é a Luta Jurássica. Luta Jurássica, Raptores versus T-Rex. Em 1997, em uma fazenda no nordeste da Dakota do Sul, um caçador de fósseis estava fazendo uma escavação rotineira. E, de repente, descobriu os restos de um dinossauro projetando-se pela lateral de um morro. Para identificar os ossos, os paleontólogos agora podem contar com a experiência e os conhecimentos sobre outras espécies de dinossauros já encontrados na região. Geralmente, quando você encontra fósseis, já sabe mais ou menos de que espécie eles são. Se vem do final do Cretáceo, há uma boa chance de ser um dinossauro bico de pato, ou um triceratops, ou um tiranossauro. Então você já tem uma ideia do que pode encontrar naquele lugar. Mas, no geral, só depois que você escava e encontra uma série de ossos, é que você consegue ter uma ideia do tipo de dinossauro que você encontrou. Mesmo que eu encontre apenas um fragmento do dente serrilhado de um dinossauro carnívoro, geralmente sei dizer exatamente a que dinossauro carnívoro ele pertence. Eu não preciso de um dente inteiro para dizer a você o que é. Eu sei pelo tamanho, pelo formato do serrilhado e tudo mais. Paleontólogos descobriram mais partes do esqueleto e as compararam com os ossos de outros dinossauros encontrados nas proximidades. Eles perceberam que estavam vendo um monstro. Era um dinossauro bico de pato, o Edmontossauro. Esses dinossauros tinham mais de 12 metros de comprimento, 4 metros na altura dos quadris e pesavam quase 4 toneladas. Quase do tamanho de um vagão de trem. São mesmo dinossauros gigantescos com uma cauda enorme, mas o projeto de seu corpo é perfeitamente balanceado, de modo que seu centro de gravidade fica diretamente sobre os quadris. Isso permite que fiquem grandes, mas ainda assim relativamente ágeis. Seu tamanho é impressionante, mas o que mais se destaca nos dinossauros bico de pato é aquele crânio fantástico. A característica que lhes deu o nome bico de pato era um focinho alongado e bico chato. Mas uma das características mais notáveis desse dinossauro era que a sua boca continha mais de 1000 dentes. E como um tubarão moderno, eles caíam e cresciam durante a vida. Eles tinham uma bateria de 1.300 dentes na boca o tempo todo, que crescia o tempo todo sem parar, e eles maceravam a comida e eles comiam. Encontramos o conteúdo do estômago em alguns deles, que mostrou que comiam sequoias e outras plantas que existiam na região. A capacidade de comer plantas permitiu ao Edmontossauro se espalhar por grande parte da Terra na era pré-histórica. Nós os encontramos preservados nas terras altas ou nas partes mais arborizadas dos morros e nos sopés das montanhas rochosas. Nós os encontramos nos vales dos córregos, até os encontramos nos pântanos. Inclusive encontramos bicos de pato que habitavam as costas. Alguns deles habitavam o litoral. Então, um bico de pato como o Edmontossauro pode ser encontrado em vários tipos de ambientes. Eles se adaptavam bem às florestas, aos córregos, aos pântanos. Contanto que tivesse plantas para comer, o bico de pato estava feliz. Foi sua habilidade de comer as plantas rijas do fim do Cretáceo que permitiu ao Edmontossauro competir com e substituir os primeiros dinossauros, como o Tenontosauro. E também permitiu a eles crescer até 12 metros e ficar altos o bastante para olhar pela janela de cima de uma casa de 2 andares. O Edmontossauro era um dos maiores herbívoros da América do Norte.
E seu tamanho também ajudava a protegê-lo de predadores. Quando esses dinossauros viravam adultos, devido ao seu tamanho, não eram alvos tão fáceis. Por outro lado, os adolescentes e subadultos sempre corriam perigo, especialmente os machos subadultos. Eu acredito que, quando atingiam uma certa idade, eles eram expulsos da manada para amadurecer e formar sua própria manada, e um único macho precisaria estar alerta a todos os tipos de perigo. Já que não tinha armadura nem armas à primeira vista, esse dinossauro parecia uma presa fácil. Mas quando os pesquisadores examinaram seu esqueleto, descobriram que ele não era nada indefeso. Um edmontossauro adulto grande é maior do que um rinoceronte e tão grande quanto um elefante indiano. Então é um pedaço de carne enorme. E sendo tão grande assim, pode se defender só com a sua cauda, chutando com as pernas e até esmagando o outro com aquele seu bico de pato enorme. Se você é um edmontossauro e está sendo atacado, a sua primeira reação é sair correndo. E embora fosse um animal relativamente grande, ainda era relativamente rápido. Mas se não conseguia fugir do seu agressor, ele se defendia com aquela cauda enorme. Era capaz de balançá-la como um bastão de beisebol gigante e esmagar seu oponente se o acertasse. Hoje, existe um elo que dá aos cientistas uma ideia sobre o comportamento na pré-história. O instinto animal, que não muda há milhares de gerações. Podemos dizer que o edmontossauro era o gnu das planícies do Cretáceo. Na realidade, ele era maior do que um gnu, mas, comparativamente, em termos de dinossauros, ele seria mais ou menos daquele tamanho. Na realidade, ele provavelmente tinha várias estratégias diferentes para enfrentar predadores. Uma delas era usando seus órgãos sensoriais. Ele tinha uma ótima audição, ele tinha uma boa visão, era capaz de sentir a presença de predadores e evitá-los antes que pudessem chegar perto demais para feri-lo. E outra estratégia que quase todos ou muitas presas têm hoje é fazer todos esses órgãos sensoriais funcionarem ao mesmo tempo. E eles vivem em grupos, vivem em manadas. Portanto, a capacidade desses animais de detectar presas é aumentada por causa disso. E evidências fósseis encontradas na América do Norte sugerem que esses dinossauros viajavam em manadas. Eles viviam em manadas enormes. Havia talvez de 10 a 20 mil deles em cada uma. E é claro que eles tinham de migrar. Não havia como sustentar manadas grandes como essa sem haver uma migração, porque, do contrário, eles acabariam com a folhagem de uma área ao passar por ela. Mas os restos encontrados no local eram de apenas um dinossauro bico de pato. Por que ele não estava em uma manada? Já que esse esqueleto de bico de pato foi encontrado sozinho, concluímos então que ele se separou da manada ou que estava sozinho quando foi atacado. Não há evidência de que havia outros bicos de pato com ele. Ao se alimentar, esses dinossauros ficavam sobre as 4 patas. Mas havia algo surpreendente na maneira que se moviam. Quando era preciso, os bicos de pato se adaptavam e andavam sobre 2 pernas. Depois de estudar muitas pegadas fossilizadas, descobrimos que o edmontossauro e seus parentes andavam sobre 2 pernas a maior parte do tempo. É claro que os animais maiores deviam achar mais fácil andar nas 4 pernas, mas quando precisavam, podiam se apoiar nas pernas de trás e correr. Talvez não incrivelmente rápido, mas mais rápido do que seu atacante. Em 1998, as pesquisas foram aprofundadas. Larry Whitmer fez uma tomografia. E as imagens revelaram uma pista. O edmontossauro pode não ter sido tão veloz quanto se pensava.
Uma coisa que podemos fazer para ter uma ideia da agilidade desses animais é olhar dentro do crânio deles e analisar a estrutura do cérebro desses animais, especialmente do ouvido interno. E podemos fazer isso com uma tomografia. Ela nos revela que os edmontossauros adultos provavelmente não eram lá animais muito ágeis. Provavelmente não eram muito velozes. Não eram animais muito rápidos. Então é evidente que não eram tão obstinados quanto os saurópodes de pescoço longo. Quando os paleontólogos fazem tomografias dos crânios de dinossauros, eles conseguem uma imagem bem clara do formato do cérebro. E comparando o seu tamanho àquele do cérebro dos animais modernos, conseguem descobrir qual parte do cérebro é dedicada a determinado sentido. Então, se a região olfativa do cérebro é maior, isso revela aos cientistas que o olfato daquele animal era mais desenvolvido do que um animal com uma parte menor do cérebro dedicada àquele mesmo sentido. Então, a tomografia é um exemplo de como os especialistas conseguem nos dar uma ideia de como eram a visão e a audição de um dinossauro e até mesmo a velocidade e agilidade. Mas quanto mais partes do esqueleto eram desenterradas, mais o mistério aumentava. A maior parte do esqueleto está faltando. A única parte do corpo que restou foi a cauda. E, surpreendentemente, a cauda tinha 7 metros. E o que aconteceu ao resto desse dinossauro? Ele foi atacado e parcialmente comido? Depois, outra descoberta. A cauda estava coberta por pele fossilizada, que foi mumificada. A descoberta de pele fossilizada não é inédita, mas é incrivelmente rara. Eu já tive a oportunidade de estudar um bico de pato grande, apelidado de TC, cujo pescoço e algumas partes do corpo estavam cobertos de pele fossilizada. Ainda não entendemos bem o processo que faz algumas peles de dinossauro ficarem mumificadas, mas o lado bom é que isso permite estudar a textura da pele de um dinossauro. Não dá para determinar qual era sua cor original, mas pelo menos podemos ver sua espessura e textura. A descoberta de uma cauda de dinossauro bico de pato coberta de pele não tinha precedentes. Mas não era nada comparado ao que encontraram depois. Um segundo animal. E provas forenses de uma carnificina entre dinossauros, que aconteceu há mais de 65 milhões de anos. Foi uma descoberta inédita da ciência moderna. A cauda de um herbívoro gigante havia sido descoberta. E, surpreendentemente, sua pele mumificada havia sobrevivido. Pesquisadores que estudavam a pele notaram uma outra coisa. Marcas de mordida nos ossos, feitas por um predador. Quando olhei as marcas de dentes na pele da cauda desse dinossauro, a minha primeira reação foi, puxa vida, ele foi mordido. Mas aí, olhando mais de perto, eu vi que as marcas de dentes eram relativamente pequenas e também bem poucas. Seja o que for que fez as marcas, não era lá muito grande e com certeza não era muito potente. E, de repente, acharam mais uma pista. Ao peneirar a terra entre os ossos e em volta deles, eles encontraram vários dentes pequenos e serrilhados, que revelariam a identidade do dinossauro que comeu o bico de pato. Os dentes pertenciam a um predador letal, um dromeossauro, da família dos raptores. Os raptores ou dromeossauros eram geralmente animais pequenos, tinham o cérebro grande e olhos grandes. Uma de suas características era uma garra grande no pé que parece um abridor de lata.
E é uma garra bem afiada que ele tinha de manter erguida, porque era muito recurvada e pontiaguda. Esses dinossaurinhos eram super agressivos e foram feitos para ter velocidade e maneabilidade. E literalmente estavam armados até os dentes. Embora fossem bem pequenos, um só seria páreo para um homem adulto. Então um bando seria um inferno para a maioria dos herbívoros com quem dividiam o território. Comparados à maioria dos dinossauros que caçavam, esses raptores eram bem pequenos. Eles tinham entre 90 centímetros e 1,20 m nos quadris, 1,80 m de comprimento e pesavam menos de 45 quilos. Já que eram menores, esses dinossauros tinham de ser cautelosos na hora de pegar presas maiores. Já que eles tinham um esqueleto delicado, de certo modo, esses animais tinham que ser bem cuidadosos. Isso significa que eles precisavam ter uma boa dose de agilidade para poder usar suas armas, mas ao mesmo tempo se proteger também. E o interessante é que agora, com a nova tecnologia da tomografia, podemos olhar dentro do crânio deles para procurar evidências dessa agilidade. E nós a encontramos. Analisando o ouvido interno, encontramos canais longos e bem delicados que sugerem que esses animais eram relativamente rápidos, tinham boa coordenação mão-olho e que, em termos gerais, eles eram animais bem ágeis. Quando esses predadores queriam atacar, contavam com 2 armas para derrubar suas vítimas. A primeira eram os dentes. O dromeossauro era um dos dinossauros mais vorazes da época. Ele tinha uma fileira de dentes muito afiada, que eram tão afiados quanto lâminas. E seu modo de ação era mais ou menos como o cortador de biscoitos, por assim dizer. Os dentes recurvados os ajudavam a cortar a carne. Então, na hora que mordiam, os dentes deles já cortavam. E os dentes têm esse serrilhado na frente e atrás que rasgam as fibras dos músculos. E como são recurvos, quando puxam a cabeça para trás, os dentes cravam na carne e ajudam a arrancar um bom pedaço. Então, isso os ajuda a pegar a carne com mais eficácia. Dentes afiados, serrilhados e recurvos, capazes de causar muitos estragos. Mas a arma mais potente de seu arsenal eram as garras. Eu acho que os raptores dependiam muito das suas mãos e pés para matar. Por exemplo, perceba que nos raptores as garras são muito maiores do que os dentes. E isso por si só já é muito revelador, mas no caso do Tiranossauro Rex, os dentes desse dinossauro são tão grandes ou maiores do que as garras. Então ocorre uma inversão aí, e isso nos diz que os tiranossauros usavam a boca para matar e que os dromeossauros usavam as mãos e os pés mais do que usavam a boca. Para compensar seu tamanho, é provável que os raptores caçassem em bando. Isso permitiria que pegassem presas bem maiores. Caçar em bando tem uma função muito importante quando você é menor do que as suas presas. Por que passar o dia perseguindo insetos e pequenos roedores quando pode pegar uma coisa muito maior? Vemos esse comportamento em muitos predadores modernos, como leões, lobos, hienas e até em crocodilos. Analisando o crânio do dromeossauro, encontramos um cerebelo maior. E será que esse cerebelo maior permitia que caçasse em bando? Não podemos afirmar isso. Contudo, podemos sugerir que eles tinham capacidade cognitiva para lidar com situações complexas e o potencial para solucionar problemas. Comparados a outros dinossauros predadores, eles tinham a vantagem de ter uma maior capacidade cerebral que poderia potencialmente permitir que isso fosse possível. Os raptores até eram capazes de se comunicar verbalmente um com o outro, como as aves modernas. Ao olhar as marcas de mordida na cauda do Edmontossauro, notei que não eram muito profundas e que eram relativamente pequenas. Para mim, isso sugere que seja o que for que mordeu, esse dinossauro não tinha força no maxilar, nem os dentes longos necessários para perfurar o seu couro. E em seguida, a descoberta dos dentes de raptores nas proximidades confirmou tudo.
Eu acredito que o candidato mais provável a ter deixado aquelas pequenas marcas de mordida na cauda foi um dromeossauro. Mas havia outras evidências para provar que os raptores caçavam os dinossauros bico de pato? Mais restos de dinossauros encontrados em outro sítio na Dakota do Sul provariam que sim. Até existe um sítio onde encontramos ossos de dromeossauro e de edmontossauro. É a pedreira Ruth Mason, que possui um leito de ossos com várias centenas de ossadas de edmontossauro, onde de vez em quando encontramos 1 ou 2 ossos de dromeossauro também. Então, além de ser contemporâneos, é evidente que esses dromeossauros estavam se alimentando desses edmontossauros. Mas por que só os dentes de um raptor foram encontrados perto da cauda? Quando os dinossauros predadores como os dromeossauros se alimentam, às vezes podem quebrar um ou alguns dentes. De fato, os dentes deles foram projetados para cair e serem substituídos pelo dente que está crescendo embaixo dele. É um bom jeito de garantir que sempre tenham dentes afiados. A não ser que o dromeossauro seja morto enquanto está fazendo uma refeição, a única evidência que encontramos da presença deles lá são esses dentes que caíram. Mas a incógnita permanecia. Um bando de raptores estaria disposto ou seria capaz de enfrentar um dinossauro 10 vezes maior do que eles? Será que um dromeossauro perseguiria um edmontossauro? Um dromeossauro sozinho, nunca. Seria suicídio para esse dinossauro, ele seria esmagado. Mas e se acontecesse de um bando de dromeossauros atacar as laterais de um edmontossauro? Ele não tem nenhuma blindagem, não tem nenhuma proteção nas laterais. Os dromeossauros podiam fazer isso. E quando o edmontossauro começasse a ficar fraco, ele cairia e aí os dromeossauros poderiam atacar seu ponto mais fraco, a garganta. Depois que conseguissem expor e atacar a garganta dele, podiam mordê-lo, estraçalhá-lo e aquele bico de pato não teria mais nenhuma chance mesmo. Munido de garras mortíferas, uma boca cheia de dentes afiados e atacando em grupo, a ciência começou a imaginar uma batalha entre um herbívoro imenso e um bando de raptores. Mas os pesquisadores estavam para fazer outra descoberta. Evidências de um terceiro dinossauro. Ele era o rei do mundo pré-histórico. E mudaria tudo o que os especialistas achavam que tinha acontecido aqui. Nos desertos de Dakota do Sul, evidências revelaram a cena de um ataque de um bando de raptores e um gigantesco dinossauro bico de pato. Mas uma nova descoberta indicaria que esses raptores não comiam sozinhos. Pesquisadores continuaram a estudar os restos e notaram que a cauda tinha um segundo conjunto de mordidas. Mas não eram de raptores. Pasmo é a única palavra que pode descrever o que senti quando vi aquela segunda marca de mordida na cauda. E não eram marcas finas e rasas. Elas foram feitas por dentes grandes, redondos e fortes. E só havia um dinossauro no fim do Cretáceo que tinha os dentes e os músculos para deixar essas marcas. Era o Tiranossauro Rex. T-Rex. O predador definitivo. Ele era o animal mais poderoso e mais apavorante que já existiu na face da Terra. Todo e cada animal que vivia no território dele deve ter passado a vida com medo de dar de cara com essa coisa. Podemos dizer que era o dinossauro predador definitivo. Não existe nenhum animal na atualidade que tenha a força do Tiranossauro Rex. O que seria comparável com o poder dele? Um canhão Howitzer, talvez? Esse animal era tão forte que não havia absolutamente nada. Nada que podia escapar dele se estivesse determinado a comê-lo. O T-Rex reinou no planeta cerca de 90 milhões de anos atrás. E seu domínio durou mais de 25 milhões de anos. Ele pesava 7 toneladas.
chegava a 5 metros de altura e sua área de ocorrência era do Canadá ao Texas. E nada sobrevivia aos seus dentes robustos e mordida poderosa. Já que o T-Rex tinha de usar os dentes para triturar os ossos, não podia ter dentes estreitos como os outros dinossauros carnívoros. Seus dentes tinham de ser muito largos e fariam grandes estragos em qualquer coisa que mordessem. Os dentes do T-Rex tinham uma forma muito particular. Eram recurvados e serrilhados. Os pesquisadores, então, voltaram à estaca zero. E uma coisa ficou bem clara. Não foi o T-Rex que matou o Edmontossauro. Existem apenas 2 marcas grandes de dentes na cauda, então não acho que foi um T-Rex que matou o dinossauro. Se o tivesse atacado e matado, acho que haveria bem mais evidências desse ataque. A cauda teria sido um dos alvos mais óbvios do T-Rex, e seria de se esperar que houvesse muitas marcas de mordida e ossos esmagados e partidos. Mas como não é o caso, parece que o bico de pato já estava morto antes mesmo do T-Rex ter aparecido. Se o T-Rex tivesse atacado o herbívoro, seus ossos teriam sido pulverizados. Mas o tamanho e o formato das mordidas apontavam para um raptor. Essa era uma pista primordial. O T-Rex chegou depois do ataque dos raptores. Então, os especialistas começaram a montar uma imagem de como a batalha entre o bico de pato e um bando de raptores teria começado. Eles começaram por examinar as diferenças entre o predador e a presa. Se considerarmos apenas a força física, o Edmontossauro supera de longe o Dromeossauro individual. Só os músculos das pernas dele devem ter o mesmo peso de um Dromeossauro inteiro. Então ele será muito mais poderoso. E talvez até mesmo a soma de toda a força muscular do bando, se nós comparássemos com o Edmontossauro, ainda assim é provável que o Edmontossauro vencesse. Este é um caso em que o bico de pato era mais poderoso do que os seus predadores. Para matar, os raptores contavam com sua velocidade e agilidade. Estima-se que eles eram capazes de correr a quase 64 km por hora. É claro que os raptores são animais muito velozes e ágeis. Então, a vantagem do Dromeossauro sobre o Edmontossauro é sua velocidade e agilidade. Atacando em bando, ferindo o animal e se retirando depois, eles podiam esperar para ver a reação da presa. E como é provável que vários raptores atacassem ao mesmo tempo, talvez desviassem a atenção do Edmontossauro dos raptores que estavam atrás dele, mas aí seria tarde demais. Usando as táticas dos lobos e manadas de leões modernos, os dinossauros, como os dromeossauros, podiam pegar presas bem maiores do que eles. Os especialistas se basearam na teoria de que os raptores, como os predadores modernos, dependiam do olfato para alertá-los da presença de presas. Para os leões e os lobos conseguirem capturar as suas vítimas, a primeira coisa que eles precisam fazer é localizá-la. É nessa hora que o olfato aguçado dá a eles a vantagem. E os raptores contariam com esse mesmo sentido do olfato para detectar e reconhecer suas presas muito antes de vê-las ou até mesmo ouvi-las. Assim, o bando tinha tempo de preparar uma emboscada e surpreender as suas vítimas. Agora, nós sabemos que o bico de pato era um dinossauro muito comum na América do Norte no final do Cretáceo. Especialistas acreditam que ele se defendia usando a cauda como uma clava gigante. Calcula-se que, com um golpe direto, ele poderia até fazer um carro pequeno voar. Muitos restos espalhados por uma área grande são um sinal de que era bem sucedido. E em relação ao Edmontossauro, encontramos dezenas de milhares de restos deles fossilizados na América do Norte.
E já que encontramos tantos, é evidente que eles tinham a habilidade de se defender. Então eu acho que a cauda era sua principal arma. Mas não se esqueçam dos raptores. Eles foram projetados para matar e tinham muitas armas em seu arsenal. A descoberta de fósseis de grupos de deinônicos em vários sítios foi um dos primeiros indícios de que membros da família dos raptores caçavam em bando. Embora esse método de caçar seja usado por mamíferos da atualidade, ele se origina desses dinossauros. Mas o T-Rex tinha ossos mais pesados do que esses dinossauros parecidos com pássaros. Seu esqueleto foi feito para ser resistente. Se um bando de raptores desse de cara com um animal tão grande quanto um Tiranossauro Rex, teria de tomar uma decisão de vida ou morte, lutar ou fugir. Os predadores modernos enfrentam essa mesma decisão todo dia. Você fica e encara o seu rival ou foge para viver e lutar mais um dia? Como os gatos modernos, o T-Rex marcava seu território com o cheiro e raramente ultrapassava suas fronteiras. Mas diferente da maioria dos dinossauros, o T-Rex era grande e feroz o suficiente para se aventurar fora de seu território sem medo de ser atacado. Com base nas evidências que conseguimos e sabendo como os animais modernos que caçam em bando espreitam os herbívoros grandes, imaginamos como pode ter sido. Mas não é só um palpite. Nós usamos a ciência e as evidências fósseis para sustentar nossas teorias. Usando os últimos avanços da tecnologia e o conhecimento sobre o comportamento animal, especialistas conseguiram reunir novas evidências sobre como um grupo de raptores conseguia coordenar seu ataque como uma companhia de soldados pré-histórica. Há 65 milhões de anos, onde a Dakota do Sul se encontra hoje, um bico de pato solitário estava procurando comida. As evidências nos mostram que ele se separou de sua manada. Procurando outros membros de sua espécie, o Edmontossauro vagou sem rumo pela floresta. Seu cérebro pequeno estava lutando para se ajustar à solidão, e ele não fazia ideia de que estava entrando bem no meio do território de um bando de dromeossauros. E dromeossauro é o nome científico para os raptores. Seu nome significa lagarto veloz, e era assim que eles caçavam. Eles emboscavam as presas e as perseguiam. Geralmente eles atacavam animais menores. Mas se um herbívoro grande cruzasse seu caminho, instintivamente eles o atacavam. Esperando o momento certo para atacar, os dromeossauros permaneciam imóveis. O Edmontossauro começa a se aproximar. Ele era imenso comparado a esses pequenos raptores. Mas o resto do bando não atacaria até a fêmea alfa tomar a iniciativa. O instinto lhe dizia para deixar esse animal gigantesco em paz. Mas ver um intruso caminhando bem no meio do seu território foi demais para ela. Então ela começou um ataque. O bico de pato tinha uma pele grossa e a habilidade de se sacudir rapidamente para se livrar de predadores. Mas os raptores tinham um equilíbrio incrível e eram capazes de cair sobre as patas como os gatos. Com a velocidade de um raio, os raptores lançaram seu segundo ataque. Mas dessa vez o dirigiram para o crânio e o pescoço do bico de pato.
Embora tivessem garras afiadas, o couro do Edmontossauro era muito duro e difícil de penetrar. Então eles atacaram o lugar menos resistente, que era o pescoço. Os raptores eram inteligentes o bastante para dirigir seus ataques contra as áreas vulneráveis, como os olhos e a garganta. O objetivo era deixar as vítimas indefesas rapidamente e vê-las sangrar até a morte para evitar uma reação que podia resultar em ferimentos. De pé sobre as pernas traseiras e em posição de usar seu grande peso como vantagem, esperando pelo momento certo, ele se inclinou para a frente e bateu as pernas no chão, esmagando um dos raptores embaixo de seus pés dianteiros. Como os pássaros, os ossos dos raptores eram ocos. Até mesmo um bastão de beisebol de madeira bastaria para parti-los ao meio. Mas agora os cientistas sabem outra coisa: que os raptores se comunicavam com rápidos gestos de mão. Os raptores, como os dromeossauros, tinham um cérebro relativamente complexo para um dinossauro. Eles eram eficientes porque tinham a habilidade de reagir a uma determinada situação com relativa rapidez. E conseguir fazer um ataque simultâneo é uma opção muito eficaz quando se ataca uma coisa tão grande quanto o Edmontossauro. A pele do Edmontossauro tinha até 8 centímetros de espessura e era coberta de pequenos calos duros e arredondados. E como a pele dos bicos de pato era tão grossa, os raptores não conseguiam pegá-los num golpe só. Mas no caso dos raptores, a quantidade era quase tão eficaz quanto a qualidade. Se provocassem feridas pequenas suficientes, a perda de sangue teria o mesmo efeito que uma ferida muito grande. E esse tipo de abordagem funcionava bem para os raptores e evitava que se ferissem na batalha. Mais espertos, velozes e mais bem armados, os raptores continuaram a realizar uma sucessão de ataques. Mas eles não sabiam que, desavisadamente, tinham chamado a atenção. O monstro do mundo pré-histórico estava para entrar em cena. Uma verdadeira batalha estava para começar. Um bico de pato solitário, alheio às suas cercanias, entrou no território de um bando de raptores. Frequentemente, um ataque de raptores era liderado por uma fêmea alfa, e o restante do bando imitava o seu modo de ataque. Quando as presas eram maiores, a estratégia era cercar a vítima e dominá-la. Não havia como o Edmontossauro continuar a rechaçar esses adversários menores, porém mais velozes. Se conseguisse sair da floresta e ir para o espaço aberto, ficaria em vantagem. Lá ele teria espaço para usar a sua cauda enorme. Com um só golpe, os raptores mais frágeis seriam abatidos. Os raptores geralmente eram cautelosos. Mas depois de tirar sangue em uma luta, eram tomados pela adrenalina. E pouca coisa poderia fazê-los parar de atacar. Eles se concentrariam apenas em uma coisa: acabar com a sua vítima. E isso daria início a um frenesi. Esses raptores conheciam cada centímetro do terreno e havia um lugar em particular para onde tentariam obrigar o bico de pato a ir. E se conseguissem, ele nunca mais veria a luz do dia. A cauda enorme do Edmontossauro, usada para equilibrar seu corpo imenso, era reforçada por uma série de hastes interligadas que a deixavam rija, porém forte, transformando-a em uma arma poderosa que podia ser balançada como o braço de uma grua. O
T-Rex era capaz de sentir vibrações através das almofadas de suas patas. E era assim que rastreava os grandes herbívoros. O Tiranossauro Rex era capaz de captar as vibrações através das almofadas das patas. As ondas sonoras geradas pelas batalhas eram transmitidas do solo para os pés deles, pelo esqueleto e então até o ouvido interno. O T-Rex então podia sentir a batalha com os pés. Toda vez que o Edmontossauro batia o pé, ele criava um tremor. Depois, ele usava esses tremores para conseguir encontrar o seu alvo. A cauda do Edmontossauro era sustentada por músculos poderosos. Portanto, ele podia balançá-la com uma velocidade surpreendente. Nas lutas, os raptores usavam uma série de truques psicológicos, que incluíam atacar o rosto da vítima para confundi-la. Eles também sabiam imitar sons, e talvez até imitassem aqueles de suas presas. Embora os cortes na garganta não fossem fundos, a fêmea alfa continuou a atacar no mesmo lugar repetidamente. E então, os raptores conseguiram dirigir esse animal de 4 toneladas a um local para devorá-lo. O T-Rex possuía um olfato melhor até do que os cachorros modernos. Ele era capaz de sentir o cheiro de sangue a quilômetros. E a sua primeira reação era correr na direção do cheiro. Os predadores são oportunistas, e quanto maior o predador, mais oportunidades eles têm. Infelizmente, para os raptores, a batalha chamou a atenção do maior oportunista daquela época. E ele não era chamado de rei sem motivo. Os raptores jamais enfrentariam um T-Rex. Esses raptores estavam em desvantagem. Eles nunca ficariam lá para lutar. Eles nem ficariam lá para desafiar esse monstro. Eles fariam o que os predadores pequenos sempre fizeram quando uma criatura maior pega sua comida: esperar a vez deles e torcer para deixarem alguns restos. A boca do Tiranossauro Rex era enorme. Podia abrir até 1,5 metros e morder a cauda até do maior dos herbívoros. O pescoço do T-Rex era da largura da cintura de um homem adulto e era muito forte. Além disso, podia funcionar como uma escavadeira, apanhando presas pesando mais de 5 toneladas. Embora não temesse outros predadores, ainda assim, arrastava sua vítima até o seu próprio território, como um leão, para evitar qualquer possibilidade de luta. Embora a cauda tivesse carne, as suas partes preferidas da carcaça ficavam entre o pescoço e os quadris. E essa era a parte que o Tiranossauro Rex levava com ele. Esses raptores gastaram muita energia nessa presa para deixá-la para trás. O papel deles então mudou de caçadores para carniceiros. Esse é um mecanismo de sobrevivência comum a todos os predadores. Orgulho não é um traço dos dinossauros, mas viver mais um dia para lutar é. Os raptores eram guerreiros ferozes. Com exceção do T-Rex, eles não temiam nenhum outro dinossauro. O Tiranossauro era o rei do mundo. Nem mesmo um bando de raptores era páreo para esse monstro, o predador mais feroz de todos os tempos.